Oi, eu sou a Isabela, mas meus amigos me chamam de Isa. Ou pelo menos chamavam. Nos últimos meses, minha vida virou de cabeça para baixo, e eu perdi quase todos os meus amigos. Se é que posso chamá-los de amigos. Tudo começou de uma maneira boba. Eu só queria ser aceita. Só isso. Eu sempre fui a garota comum. Nem bonita demais, nem popular. Apenas, comum. Mas, para o grupo da escola, isso nunca foi suficiente. Eles sempre me lembravam que eu não era perfeita. As piadas, os olhares, o jeito como eles me tratavam, tudo isso me consumia aos poucos. Na escola, eu era invisível. Ninguém me notava e, de certa forma, isso era bom. Eu não chamava atenção, e assim não precisaria lidar com as piadas. Mas, ao mesmo tempo, eu me comparava com as outras meninas. Elas eram tão confiantes, tão bonitas, tão perfeitas. E eu? Eu era só eu. Não fazer parte daquele grupo não era só uma questão de popularidade. Era como se eu estivesse sempre à margem, sempre do lado de fora. Eu via como as meninas populares se uniam para os trabalhos em grupo, como os professores davam atenção para elas, e como todos queriam estar perto delas. Enquanto isso, eu ficava sozinha na maioria das vezes, e isso começou a me afetar de verdade. Nas aulas, era difícil me concentrar, porque eu só conseguia pensar no quanto eu era excluída. Sentia que, de alguma forma, aquilo dizia algo sobre mim, como se eu não fosse inteligente o suficiente ou interessante o bastante para merecer a atenção de ninguém. Pior ainda era a relação com os professores. Quando eu precisava de ajuda, era como se eu fosse invisível. Parecia que eles sempre priorizavam quem já estava no centro das atenções, aquelas meninas que se destacavam por estarem sempre juntas ou por falarem mais alto e cobrassem mais atenção. Eu não tinha com quem discutir as matérias ou revisar os trabalhos. Isso me deixava para trás, não só socialmente, mas academicamente também. A sensação de estar isolada começou a me consumir, e o que antes era apenas uma vontade de ser aceita, agora estava atrapalhando até mesmo o meu aprendizado e a minha autoconfiança em sala de aula. Foi aí que decidi mudar. Tentei de tudo. Mudei minhas roupas, meu cabelo, comecei a usar maquiagem, comprei o que estava na moda. Achei que se eu me tornasse mais parecida com elas, as coisas seriam diferentes. Eu seria finalmente aceita, faria parte daquele grupo. Seria perfeita, como elas. Mas, claro, eu estava enganada. Mesmo com as mudanças, elas continuaram me ignorando. Continuaram rindo de mim. E tudo que eu consegui foi me sentir ainda pior. Olhar no espelho e ver alguém que eu não reconhecia. Então, um dia, eu estava em casa, deitada na cama, frustrada, quando minha tia Marisa entrou no meu quarto. Ela sempre soube quando algo estava errado. E naquela noite, ela me perguntou o que estava acontecendo. Eu hesitei em responder, mas acabei desabafando. Tia, eu não sei mais quem eu sou. Na escola, ninguém gosta de mim. Eu tento ser como elas, mas nada funciona. Sinto que não sou boa o suficiente. Nada do que eu faço parece ser bom o suficiente. Minha tia me ouviu atentamente e sorriu. Ela me disse que já tinha se sentido assim antes. Que entendia o que eu estava passando. E então ela fez algo que mudaria minha vida para sempre. Ela me levou ao ateliê dela. Eu não sabia, mas minha tia era uma artista incrível. Ela criou um monte de obras incríveis, cheias de cor, cheias de vida. Eu nunca tinha dado muita atenção a isso antes. Mas, naquela noite, algo mudou. Ela me disse, eu também me sentia assim, Isa. Sentia que nunca seria o suficiente. Mas então eu descobri a arte. E a arte me ensinou que não existe perfeição. Só existe autenticidade. Cada uma dessas peças aqui é imperfeita. E, sabe de uma coisa? É isso que as torna únicas. Eu olhei para as pinturas dela, as esculturas e percebi algo. Minha tia não estava tentando se encaixar em nenhum padrão. Ela era ela mesma,
e aquilo estava refletido em cada pincelada, em cada cor. Ela me convidou para pintar com ela, e eu aceitei. No começo, eu estava tão preocupada com cada traço, com cada detalhe. Eu via erro em tudo o que fazia. Mas minha tia me disse para deixar isso de lado. Pintar é sobre expressar quem você é, Isa. Não é sobre ser perfeita. É sobre ser verdadeira e o erro faz parte do processo de aprendizado e melhoria. Com o tempo, eu comecei a me soltar. A cada nova tela, eu me permitia ser mais livre. Mais eu mesma. E percebi que a arte estava me mostrando algo que eu nunca tinha percebido antes: eu não precisava ser perfeita para ser feliz. Eu só precisava ser eu mesma. À medida que minha vida foi mudando, minha relação com a minha tia Marisa também começou a se transformar. Nós passamos a nos encontrar mais, a fazer coisas juntas. Pintávamos no ateliê dela, mas também saíamos para passear, tomar café e até visitar galerias de arte. Aos poucos, percebi que ela não era apenas minha tia, mas alguém que sempre esteve ali por mim, mesmo quando eu não a procurava. Antes, eu achava que por ela ser mais velha, ela nunca entenderia meus problemas. Eu pensava que ela vivia em um mundo diferente, onde as inseguranças da escola, os dramas da adolescência, não faziam sentido. Mas, ao abrir meu coração para ela, vi que estava completamente errada. Ela não só entendia, como já tinha passado por muitas coisas parecidas. O que antes parecia uma distância geracional entre nós, agora se transformava em uma amizade real. Minha tia começou a ser minha confidente, minha mentora e, acima de tudo, minha amiga. Eu me perguntava por que nunca tinha percebido isso antes, por que tinha demorado tanto para me aproximar dela. Talvez fosse o medo de não ser compreendida, talvez eu achasse que ela não ligava para as coisas que me machucavam. Mas a verdade era que ela sempre esteve lá, pronta para me ouvir e me apoiar. Eu só precisava dar o primeiro passo. Mas o verdadeiro teste veio quando uma das garotas populares da escola, Sofia, se aproximou de mim. Ela me disse que eu tinha potencial para me juntar ao grupo delas, mas que eu precisava me esforçar um pouco mais. Me disse que, se eu quisesse realmente ser aceita, eu deveria fazer alguns retoques, talvez mudar ainda mais o visual, passar por procedimentos que me fariam ficar mais bonita. Eu fiquei dividida. Por um lado, era a chance de finalmente ser parte daquele grupo. Mas, por outro lado, tudo o que minha tia tinha me ensinado me dizia que eu não precisava disso. Eu conversei com a minha tia naquela noite. Falei sobre a proposta de Sofia e sobre como eu ainda sentia essa pressão de mudar para ser aceita. Minha tia olhou para mim e me disse algo que eu nunca vou esquecer: Isa, você nunca vai se sentir plena se continuar tentando agradar os outros à custa de quem você realmente é. Você quer que as pessoas gostem de você pelo que você é ou pelo que elas querem que você aparente ser? Naquele momento, tudo fez sentido. Eu não queria mudar por causa dos outros. Eu queria que as pessoas gostassem de mim pelo que eu era, não pela imagem que eu projetava. No dia seguinte, fui para a festa que o grupo da Sofia tinha me convidado. Mas eu não mudei nada em mim. Não fiz os tais retoques que elas sugeriram. Eu fui como eu mesma. Quando cheguei lá, Sofia me olhou de cima a baixo e disse: "O que aconteceu? Você não fez o que combinamos." E, pela primeira vez, eu me senti confiante o suficiente para responder: "Sofia, eu não preciso mudar quem eu sou para ser aceita. Se eu tiver que me transformar em outra pessoa para fazer parte do seu grupo, então talvez eu não deva estar nesse grupo." Ela revirou os olhos e se afastou, mas pela primeira vez eu não me importei. Eu sabia que tinha feito a escolha certa. Nos dias que seguiram, eu continuei pintando. Continuei sendo eu mesma. E, surpreendentemente, outras pessoas começaram a notar. Não porque eu estava tentando me destacar, mas porque eu estava confortável com quem eu era. Mais pessoas começaram a se aproximar de mim, de verdade. Comecei a fazer novos amigos, que gostavam de mim pelo que eu realmente era. Com o tempo, comecei a ver o grupo que eu tanto queria fazer parte de um jeito diferente. Eles eram populares, isso era inegável, mas à medida que eu me distanciava,
percebia o quanto faltava neles algo essencial: humildade. Eles eram vaidosos, sempre preocupados com a aparência, com o que os outros pensavam deles, e muitas vezes tratavam as pessoas de fora do grupo com desdém. Eu achava que queria estar ao lado deles, mas comecei a perceber que, na verdade, eu estava tentando ser aceita por pessoas que não tinham respeito pelos outros. Eles só pareciam interessados em manter uma fachada de perfeição, enquanto eu começava a enxergar que isso não tinha valor real para mim. Foi então que percebi algo importante: às vezes, as pessoas mais verdadeiras e divertidas não são as mais populares. Comecei a me aproximar de colegas que não faziam parte dos holofotes da escola, mas que eram genuinamente respeitosas e maduras. Essas amizades eram diferentes. Eu podia ser eu mesma, rir de verdade e compartilhar coisas sem medo de ser julgada. Elas não precisavam fingir ser perfeitas, e isso era um alívio. Quanto mais eu me afastava do grupo popular, mais via que o que eu realmente precisava não era ser aceita por eles, mas sim estar perto de pessoas que me tratavam com gentileza e respeito. Era com essas pessoas que eu podia ser autêntica, e isso era muito mais valioso do que qualquer aprovação superficial. Minha tia me ajudou a organizar minha primeira exposição de arte. Eu nunca tinha imaginado que chegaria tão longe. Ver minhas pinturas sendo admiradas por outras pessoas foi uma sensação indescritível. Pela primeira vez, eu me senti reconhecida por algo que realmente importava, algo que vinha de dentro de mim. Eu entendi que a verdadeira vitória não está em ser aceita por todos, mas em aceitar a si mesma. Eu aprendi que o que me faz única são exatamente as coisas que me tornam imperfeita. E isso é o que há de mais bonito em mim. Então, se eu pudesse dizer algo para você que está ouvindo minha história agora, seria: você não precisa ser perfeita para ser suficiente. Suas imperfeições são o que te tornam especial. Seja verdadeira consigo mesmo, procure ser um pouco melhor a cada dia, mas por dentro. Na sua ética, nos seus valores, e as pessoas certas vão aparecer na sua vida. Eu sou Isabela, e agora eu sei, eu sou imperfeita, mas sou autêntica. E não trocaria isso por nada. Se você gostou da minha história, se inscreva no canal, dê um like e aperte o sininho para saber quando novas histórias chegarem. Tchau, tchau.